A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal de lições bíblicas do Instituto Recalculando a Rota. Eu sou seu irmão em Cristo, evangelista Davi Nascimento, e estamos estudando esse trimestre sobre a supremacia das Escrituras Sagradas. Um texto inspirado, inerrante e infalível. E quando nós lemos, somos impactados pelo poder do Espírito Santo que inspirou autores para escrever esse livro e que ainda na atualidade tem efeito constante, renova-se a cada dia. E como é gostoso tirarmos tempos para estudarmos a palavra de Deus, não é mesmo? A lição de hoje é a lição de número 8, que tem como título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Nós vamos ver qual a conexão entre os primeiros 5 livros da Bíblia, que é conhecido como a Lei, os livros escritos por Moisés, e os Evangelhos, os relatos de 4 autores sobre a vida de Jesus, o seu ministério aqui na Terra. E nós vamos ver como esses textos se conversam, se comunicam e como eles podem enriquecer a nossa vida ao ser lido, ao serem estudados. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe com seus amigos que são professores da EBD, que são alunos assíduos da escola bíblica, e eu tenho certeza que Deus ministrará o coração dessas pessoas também. Então vamos à nossa lição. O objetivo nosso aqui é trazer uma contribuição para que possa somar a esse comentário. Eu espero que o que for trabalhado aqui possa te ajudar de alguma forma a elaborar a sua aula, a entender melhor o conteúdo, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao seu coração. O Espírito que inspirou os autores bíblicos possam ir de encontro ao seu e o meu coração. Então, vamos ao nosso texto áureo, que está em Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A verdade prática diz que a lei não salva, mas esboça o plano de redenção em Cristo, confirmado nos Evangelhos. Então, apesar de nós vermos que a lei nunca salvou ninguém, mas ela aponta para a necessidade de um Redentor, de alguém que consumaria o plano perfeito de Deus. Os objetivos da nossa lição é apontar que a lei era transitória e esboçava o plano de redenção em Cristo. Afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo, a boa notícia de que veio salvação através de Cristo. E ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho, a obediência ao Cristo apresentado ali nos evangelhos. A leitura indicada para a classe aí está em Deuteronômio 6 e em Lucas capítulo 1. O versículo 4 diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as instituirás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais das tuas casas e nas tuas portas. Ou seja, essa lei, esses mandamentos que estou te dando, os mandamentos do teu Deus, o único Deus, é para estar em todos os lugares, na frontal, na testa e na mão. E é para vocês ensinarem os seus filhos a todo instante. Eu queria abrir um parêntese aqui, porque como atuo no gabinete pastoral e também atuo como psicólogo, muitos pais evangélicos têm me procurado para ajudá-los em relação aos seus filhos. Filhos adolescentes, filhos entrando na juventude. E o que a gente percebe hoje é que muitos filhos se desgarraram, estão se distanciando dos caminhos do Senhor. E o que eu percebo é que a maioria de nós, pais, temos deixado a responsabilidade de ensinar os nossos filhos na escola
e na igreja, nas salinhas da igreja, nas salas da escola bíblica dominical. Mas o mandamento aqui é para que os pais ensinem os filhos enquanto caminham, enquanto estiverem sentados em casa, enquanto se deita e quando se levantam. A palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, as ordenâncias do Senhor devem ser ensinadas, inculcadas nos nossos filhos constantemente. Por que deve ser constantemente? Porque quando falamos dos mandamentos de Deus, quando ensinamos nossos filhos, nós também precisamos dar testemunho em casa, no caminho, na nossa casa, enquanto deitamos, enquanto acordamos, para que os nossos filhos permaneçam nos caminhos do Senhor. Nós precisamos não só levá-los para a igreja, mas nós precisamos trazer os ensinamentos da igreja, os mandamentos de Deus, para dentro da nossa casa, para a convivência na nossa casa, durante a nossa jornada no dia a dia, no caminho, andando pelo caminho. O próximo texto está em Lucas capítulo 1, que diz assim: tendo, pois, muitos empreendidos pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim inconveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estais informados. É o início do evangelho aqui relatado por Lucas, e ele começa dizendo: olha, para que você tenha certeza do que aconteceu, estou organizando relatos de quem presenciou, de quem conviveu, de quem acompanhou a glória de Deus ser manifesta através do Cristo, do Filho de Deus, que habitou entre nós e viveu entre nós para ser o nosso exemplo. Então, quando nós lemos os evangelhos, é o empenho de pessoas que dedicaram parte da sua vida para deixar para nós o relato da manifestação da glória de Deus, do plano perfeito de Deus sendo concretizado através de Jesus, o Cristo. Para iniciarmos a nossa reflexão, o nosso objetivo aqui, o nosso foco é trabalhar algumas questões que pode facilitar o nosso entendimento do comentário da lição. Vamos trazer aqui informações que não estão na revista. Às vezes até alguma referência está cruzada, mas vamos trazer com o intuito de trazer um pouco mais de clareza. A revista já é muito clara, mas o nosso objetivo é tentar todo esforço para que essa mensagem alcance o seu objetivo. Então, quando a gente olha para a lei, a gente pensa em lei, a gente tende a dividir lei e graça. E a gente corre o risco de cometer um equívoco de que não houve graça antes de que Jesus viesse. Quando a gente vê Moisés escrevendo o relato histórico da queda, da promessa de Deus, da escolha de Abraão e da libertação do povo das garras de Faraó, a lei que foi entregue naquele momento histórico em que o povo está no deserto, ela foi entregue para direcionar um povo que foi liberto do domínio egípcio e agora estava sob o governo de Deus. Antes eles estavam sob o jugo de Faraó, agora Deus passa a ser o Senhor. Por isso que os mandamentos começam dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Antes vocês estavam sob o domínio dos egípcios, agora vocês estão sob o domínio do Senhor. Antes estávamos sob o domínio de Satanás, eram escravizados pelas vontades da carne, pelos desejos carnais. Éramos escravizados por Satanás. Mas agora Cristo é o Senhor da nossa vida. Então, esse pessoal estava sob o domínio dos egípcios e agora está sob o governo de Deus. A escolha do povo, a escolha desse povo, de Abraão, a libertação deles, acontece antes da lei ser escrita. E o Cordeiro de Deus que traria redenção a toda a humanidade, também
foi imolado na fundação do mundo. É o que está lá em Apocalipse capítulo 13. O cordeiro que foi imolado na fundação do mundo. Quando foi criado todas as coisas, já havia esse entendimento que Cristo viria para ter que reconciliar a humanidade. Então todas essas escolhas foram acontecendo antes de que houvesse lei. A manifestação da graça de Deus começa na fundação do mundo. A manifestação da graça começa quando Deus escolhe Abraão. A manifestação da graça também acontece quando Deus liberta o povo de Israel das garras de Faraó. Quando nós lemos Romanos capítulo 4, ou a galeria dos heróis da fé, nós vemos nitidamente a manifestação da graça de Deus. Nós vemos essas pessoas sendo alcançadas por causa da sua fé. Por causa da fé. Raabe, a prostituta, por exemplo, que não conhecia a lei, ela foi salva da destruição ali em Jericó. Tantos outros heróis da fé, quando você lê o capítulo 11, todas essas pessoas alcançaram coisas grandiosas por causa da fé. E o apóstolo Paulo diz que Abraão foi justificado por causa da sua fé, porque ele creu. Quando Deus mandou que ele saísse da sua terra para um lugar que ele não sabia aonde, Deus ainda mostraria o lugar para ele. Ele vai, ele é obediente, ele acredita. Ele demonstra fé quando Deus pede o seu único filho. E ele leva o seu único filho ali para ser sacrificado no Monte Moriá. E ele faz isso por causa da fé. Não existia lei nesse momento. Nós vemos a ação de Deus na vida dos personagens bíblicos através da fé. Mas por que nós temos então a lei? Porque a lei é entregue a Moisés para que ele passe para o povo. Esse povo que passou um longo período sendo escravo, precisava de regras claras, precisava de uma direção do seu Senhor, do Deus Altíssimo. Então a lei tinha como objetivo falar como cada um deles deveria se relacionar com Deus, com esse Senhor, com esse soberano, e como eles deveriam se relacionar com os demais, com os que estavam à sua volta. Esse era o objetivo da lei. Como que um povo que foi escravo por um longo período, aquelas pessoas foram escravas a vida toda. Eles só sabiam o que era ser escravos. Como que eles poderiam organizar uma sociedade? Então, por isso, Deus dá a lei para eles, para que eles possam organizar a sociedade e para que eles pudessem também entender a sua limitação. E quando eles falhavam no cumprimento das ordens de Deus, das ordenâncias de Deus, era necessário que eles cumprissem alguns rituais e oferecessem sacrifícios para alcançar o perdão dos pecados. Quando a gente fala em lei, a lei, nós estamos falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. E muita gente acha que seria só os mandamentos. Boa parte desses livros não contém apenas mandamentos. Mas existe ali nos relatos históricos, como por exemplo em Gênesis, o relato da queda, da necessidade de um plano de redenção. Então tudo isso traz a condição pecaminosa que o ser humano estava, se encontrava, e por isso Deus, ao determinar a sua lei, os seus mandamentos, ele começa a dizer: vocês não conseguem viver de acordo com o meu propósito, com a minha vontade. Então, mas para isso existem relatos dizendo da queda, dizendo desse distanciamento de Deus e de Deus começando a preparar um caminho para que o Cristo viesse, para que nós recebêssemos a boa notícia de que o plano de Deus se concretizaria ali no Cristo, em Jesus o Cristo. Então, os primeiros livros da Bíblia estão escritos para dar testemunho da ação de Deus para reconciliar o homem com ele, para reconciliar a humanidade. Eles são escritos para dizer todo esse desenrolar da história de como Deus está agindo para que nós fôssemos alcançados pelo seu amor. Quando nós nos deparamos com a estrutura religiosa ali que é passada para Moisés, nós temos, por exemplo, o tabernáculo, que representa a presença de Deus no meio do acampamento, no meio do seu povo. E quando nós lemos
o Evangelho de João, nós encontramos João dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Algumas versões vai dizer tabernaculou entre os homens, concretizando o que antes era alegórico, uma tenda feita por mãos humanas que estava no meio do povo, demonstrando a presença de Deus no meio do povo. Agora Cristo encarnado é a presença de Deus no meio da humanidade, habitando entre as pessoas. Nesse sistema que apontava para o Cristo, nós encontramos um escape dado por Deus. Quando Ele dá a sua lei, quando Ele determina seus mandamentos, e sabendo que essas pessoas não conseguiriam cumprir, Ele determina que as pessoas poderiam ir até esse tabernáculo, até o local onde Ele escolheu habitar, e ali oferecer sacrifícios para o perdão dos pecados, para se eximirem da culpa. Todo esse processo apontava para o Evangelho, apontava para um processo definitivo, enquanto ele demonstra de forma didática algo que é transitório. Nós vemos isso acontecer plenamente em Cristo. Em Cristo, todos nós que não conseguimos cumprir a lei, que não conseguimos cumprir os mandamentos de Deus, nós vemos o Cristo, o Cordeiro de Deus, sendo imolado, sendo o sacrifício vivo, ali padecendo na cruz para o perdão dos nossos pecados. Enquanto a lei foi nos dada para mostrar o padrão de Deus e também para nos mostrar que nós não conseguiríamos cumprir, que ninguém conseguiu cumprir aquele padrão de Deus, nós temos no relato dos evangelhos. Os evangelhos foi nos dado para conhecer a concretização da promessa de Deus em Cristo, para vermos como Cristo viveu, e dessa forma nós vemos que Ele cumpriu toda a lei. Ele diz que não veio abolir a lei, Ele veio cumprir a lei. E quando Ele diz para os seus discípulos ter bom ânimo, Ele diz: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, os evangelhos é escrito para nos dar esperança. Quando a gente olha para a lei e fala, eu não consigo, eu não vou conseguir, é difícil demais, Deus envia o seu Filho e escolhe homens que foram inspirados para deixar para nós uma maneira de renovar a nossa esperança. A esperança no Filho de Deus, naquele que foi imolado desde a fundação do mundo. Que desde a fundação do mundo Ele já sabia que viria para perdoar os nossos pecados. Aquele que venceu o mundo e que cumpriu todos os mandamentos de Deus, cumpriu toda a lei, que nele não foi encontrado pecado algum, mancha alguma. Enquanto muitos acham que a lei perdeu a validade, Jesus diz que não veio abolir a lei, veio cumprir, e a essência da lei continua valendo para nós ainda hoje. Quando questionado sobre a lei, Jesus disse que o principal mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. E Ele diz, semelhantemente a esse, vocês precisam amar o seu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como vocês se amam. O princípio da lei continua valendo, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Nisso se resume toda a lei. Quem ama o próximo como a si mesmo? Rouba o próximo? Vai cobiçar a mulher do próximo? Vai querer o que é do próximo? Quando alguém ama o próximo como a si mesmo, não tem a capacidade de fazer dano algum ao próximo. Não tem coragem de ferir o próximo, de causar dano ao próximo. É por isso que Jesus diz que a lei continua valendo, e Ele viveu dessa forma. Ele viveu priorizando as coisas de Deus, priorizando as ordens de Deus, priorizando o seu ministério dado por Deus. E dessa forma Ele viveu amando a todos, amando aqueles que se achegavam a Ele, aqueles que eram desprezados pela sociedade, aqueles que eram marginalizados. Quantos de nós a sociedade não acreditava? A sociedade achava que não havia valor algum em nós. Mas Cristo nos abraçou, Cristo mudou a nossa vida, nos fez uma nova criatura pelo seu amor, por causa do seu amor empenhado em nós.
O Evangelho fala disso, fala dessa maneira de viver, espelhada no Cristo, no Filho de Deus. Esse Cristo que cumpriu todos os mandamentos, que viveu de forma exemplar e que, vivendo dessa forma, sem mancha e sem mácula, morreu para perdoar os nossos pecados e fazer de nós nova criatura. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu ele se aproximando ali às margens do Jordão, o João Batista que veio para anunciar o caminho, para preparar o caminho do Messias, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado, que tirou o seu pecado, que carregou sobre os seus ombros os nossos pecados para nos dar direito à vida eterna. Porque nós não conseguiríamos cumprir os mandamentos que foi dado ali no deserto através de Moisés. Mas o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, assumiu a nossa culpa, tomou o nosso lugar e se fez sacrifício no nosso lugar para nos dar direito à vida eterna. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu plano perfeito, pelo sacrifício do teu Filho Jesus ali na cruz, que nos deu o direito de ser feitos filhos teus. Através do sacrifício do teu Filho fomos adotados como filhos teus. Aleluia, aleluia. Vamos aqui aos tópicos da nossa lição de forma bem sucinta, para a gente perceber o quanto isso é impactante na nossa vida. No primeiro tópico nós temos aí o Pentateuco, a lei de Deus. Deus estabelecendo modelos, estabelecendo regras para uma sociedade caída, para uma humanidade caída e distante dele. E ele escolhendo Abraão, não por mérito de Abraão, mas pela sua bondade, pela sua graça, para com Abraão e para com toda a humanidade. A revista nos traz aí o primeiro subtópico, os 5 livros, os 5 primeiros volumes, que é conhecido também como Torá. Torá em hebraico traz o sentido de instrução, ensino, direção. Deus estava dando direção para aquele povo. Direção para aquele povo que havia sido escravizado por muito tempo. E Deus também tem direção para as nossas vidas. E como eu disse, conhecendo o Cristo, o Filho de Deus, a direção nossa passa a ser a referência do Cristo, o modelo do Cristo. Mas precisamos de uma direção, porque também vivíamos escravizados. A grandeza da lei. Tem gente que tenta menosprezar a lei, mas a lei tem uma importância muito grande, teve uma importância muito grande para a nação de Israel. E continua tendo importância para nós, porque diz qual que é o padrão de Deus. A lei fala do padrão de Deus. E ela tem tanta importância que Jesus precisou cumpri-la. Jesus veio para cumpri-la. Quando nenhum outro ser humano conseguiu cumprir, o Filho de Deus veio para cumpri-la. Como ser humano, ele foi 100% humano. E padecendo das mesmas dores, dos mesmos desejos, das mesmas vontades que todo ser humano tem, ele conseguiu vencer. O comentarista destaca aqui que através da lei, Deus esboça o plano de redenção em Cristo. E aí temos a referência de Romanos capítulo 10. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça nossa está em Cristo. É através do Cristo que fomos aceitos. Então toda a lei aponta para o Cristo que cumpriu a lei. E através dele temos esperança. O terceiro subtópico fala da lei e a fé cristã. Então, ao olharmos para a lei, o escritor de Hebreus diz que a lei era transitória. Era transitória porque, enquanto esperávamos o Cristo vir, tinha pessoas que olhavam apenas para a lei e achavam que por meio dela conseguiriam se salvar. E aí, quando vem o Cristo que de fato vive plenamente a lei, a nossa esperança não está mais na lei, em cumprir por méritos próprios, porque quem olhava apenas para a lei estava pensando no seu mérito, na sua força, no seu potencial. Mas a partir do momento em que Cristo vem e cumpre a lei e morre na cruz para nos perdoar os pecados,
não se trata mais do nosso esforço. Nós fomos alcançados por graça, por causa do esforço do Cristo. Eu quero abrir um parênteses porque tem muita gente que acha que, como fomos aceitos por causa de um esforço que não é nosso, o esforço é do Cristo, tem gente que acha que não precisa de esforço mais nenhum. O nosso esforço não é para sermos aceitos, é porque fomos aceitos e a partir de então passamos a viver tendo Cristo como modelo e se esforçando o máximo para ser parecidos com Cristo, sermos discípulos de Cristo. Então, o único que viveu sem pecado e que morreu sem culpa alguma, sem pecado, o único que não merecia a morte, o único, porque o salário do pecado é a morte, mas o único que não merecia a morte, o único, esse morreu. E por ele morrer, por causa dos nossos pecados, assumindo os nossos pecados, inicia-se a dispensação da graça. O mérito passa a ser dele e por isso é graça. Não temos como contribuir para sermos aceitos por Deus. Apenas por gratidão pelo que foi feito, nós nos esforçamos para imitá-lo, para viver de forma parecida com a forma que o Cristo viveu aqui nessa terra. Tópico 2, os evangelhos, a mensagem do Cristo. O conceito de evangelho é boas novas, é notícia boa. O evangelista, os que escreveram e é chamado de evangelista, são portadores de boa notícia. Quando nós saímos a evangelizar, nós somos portadores de boa notícia. O que é alguém que sai a evangelizar? É pessoa que está levando boa notícia. Qual boa notícia? A notícia que há esperança para o ser humano. A esperança para aqueles que estavam condenados ao inferno. E agora, através de Cristo, através do Filho de Deus, daquele que cumpriu toda a lei, que morreu sem pecado algum, através dele, nós temos esperança. As esperanças foram renovadas. E a partir da sua obra, do seu sacrifício, nós alcançamos o direito de sermos feitos filhos de Deus e recebemos a garantia de passarmos a eternidade ao lado de Deus. O autor destaca as diferenças dos evangelhos sinópticos, os que são similares. Mateus, Marcos, Lucas e João têm a mesma estrutura, tratam de assuntos muito parecidos e o de João é um tanto muito diferente. Até porque ele foi o último a escrever, ele escreveu já na década de 90 ali do primeiro século. Os outros escreveram bem antes. E eu imagino que João olha para muitos milagres, para muitas situações que aconteceu. Ele presenciou, foi testemunha ocular. Ele fala, olha, tem algumas coisas aqui que os outros não relataram e eu preciso relatar, porque vai aumentar a fé de muitos. E aí ele relata o ministério de Jesus, a ênfase do ministério de Jesus na Judéia, enquanto os outros dão ênfase ao ministério de Jesus na Galileia. Mas Deus, de forma estratégica, inspirou eles para que nós pudéssemos olhar tanto o que Jesus operou na Judéia, como o que ele operou na Galileia. E dessa forma, nós termos exemplos variados. Nós temos um repertório vasto de como o Filho de Deus viveu aqui nessa terra. Nos evangelhos nós temos a mensagem do reino de Deus. Enquanto nós temos os primeiros 5 livros da Bíblia, os mandamentos, a lei de um Senhor soberano, que nós vemos ali em Deuteronômio, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Nós temos regras muito claras para uma nação, para um reino que Deus é o Senhor e Ele é o rei daquela nação. Só que essas pessoas não conseguiram cumprir esses mandamentos. E quando Cristo vem, Ele vem para implantar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É um lugar onde a vontade do soberano é executada. Onde a vontade desse Senhor soberano, desse rei, é cumprida, é feita. E ele vem para cumprir a vontade desse Senhor e inaugurar o reino de Deus. E Jesus instrui os seus discípulos a orarem, dizendo, venha o teu reino. Que reino é esse? O reino em que a vontade, onde a tua vontade é feita na terra,
assim como ela é feita no céu. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quando fazemos a vontade de Deus aqui na terra, da mesma forma que a vontade de Deus é feita no céu, o reino de Deus está sendo implantada. Nós precisamos orar e pedir a Deus direção. Deus, qual que é a tua vontade? O que eu preciso fazer para que o teu reino seja implantado nessa terra? Eu preciso ir em busca de quem, Senhor? Onde eu preciso anunciar as tuas boas novas? Quem precisa conhecer o teu amor através da minha vida, para que a tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu? Para que o teu reino seja implantado aqui na terra. Nós precisamos olhar para os evangelhos e ter como missão, como objetivo nosso, implantar, dar continuidade nessa implantação do reino de Deus, cumprindo a vontade de Deus, da forma que o Cristo viveu, e pedindo a ajuda de Deus constantemente, todos os dias, orando, seja feita a tua vontade aqui na terra, que eu possa viver a tua vontade aqui na terra, que eu possa fazer a tua vontade, cumprir o teu querer aqui nessa terra, e que eu possa fazê-la de tal forma, assim como é feita a tua vontade no céu, para que o teu reino venha, para que o teu reino seja estabelecido aqui. Nos evangelhos nós temos uma mensagem de salvação. Jesus é identificado com 3 títulos principais: Salvador, Cristo, que fala de ungido, escolhido, e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. João descreve que ele é o Salvador do mundo. E aí nós precisamos destacar os elementos para que essa salvação seja concretizada na vida do ser humano. O primeiro elemento é: a salvação inclui a fé no sacrifício de Cristo. Nós precisamos crer que é através do sacrifício dele. O ser humano que não crê que o sacrifício de Cristo é suficiente, não consegue alcançar essa salvação. O próximo passo é: sabendo que o Cristo de Deus se fez sacrifício no nosso lugar, assumiu o nosso lugar de condenação, de culpa, nós precisamos arrepender dos nossos pecados. E dessa forma, quando arrependemos dos nossos pecados, colocamos a nossa esperança em Cristo, há um novo nascimento, e esse novo nascimento faz com que nós vivamos de forma diferente. Com a ajuda do Espírito Santo, nós passamos a viver uma vida diferente, uma nova vida. Terceiro tópico da lição: uma mensagem transformadora. A mensagem do Evangelho. A mensagem que encontramos ali no relato dos evangelistas. Ela transforma a vida do ser humano. Ela tem o poder de transformar a vida de qualquer ser humano. A primeira transformação é a transformação do caráter. Enquanto a lei, ali dada por Moisés, não conseguiu moldar o caráter daquelas pessoas, através da graça de Deus, através do sacrifício de Cristo, o caráter do ser humano pode ser transformado. O caráter do ser humano é transformado quando ele tem um encontro verdadeiro com o Cristo de Deus, com o Cristo ressuscitado. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, ao que Cristo nos direcionou, o ser humano tem o seu caráter transformado. O ser humano tem o seu caráter moldado por Deus. Outra transformação é da restauração da família. Enquanto na lei a mulher é desprezada, por qualquer motivo a mulher poderia receber carta de divórcio. E Jesus chega a dizer: olha, Moisés deu o direito de vocês dar carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Agora, quando nós falamos de um Cristo que perdoou os que o odiavam, que morreu na cruz para dar perdão para todos, inclusive para nós quando éramos inimigos dele. Não estou dizendo aqui que todos serão salvos. Quando a gente diz que ele fez o sacrifício por todos, é claro que ele tem poder para salvar a todos, mas só salva os que quiserem aceitar ele como seu Senhor. Mas ele morreu por todos, inclusive pelos que o rejeitaram, pelos que estão o rejeitando. Então esse Cristo que nos perdoou quando nós não merecíamos ser perdoados, ele dá o exemplo para nós
que quem vive moldado na nova maneira de viver não pode usar essa margem que Moisés deu, da dureza do coração. Não pode ter um coração duro, tem que estar disposto a perdoar. E quando nós estamos dispostos a perdoar, a dar o perdão que recebemos de Deus através de Cristo Jesus, quando damos esse perdão, a nossa família é restaurada. Quando damos o perdão, o matrimônio é restaurado, a relação entre pai e filhos é restaurada. A relação entre duas famílias que se unem e envolve mais pessoas, genro, nora, cunhados, quando somos alcançados pelo Evangelho e entendemos que fomos perdoados e necessitamos demonstrar perdão, quando entendemos isso, quando somos transformados, as nossas famílias são restauradas, os nossos vínculos são restaurados por causa do poder do Evangelho. Quando entendemos o Evangelho também há uma regeneração da sociedade. Quando somos moldados pela maneira do Cristo, pela mentalidade do Cristo, quando dizemos não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, a nossa relação com as pessoas que estão à nossa volta também muda e a sociedade é afetada com isso. Quando nós cumprimos o mandamento de Jesus de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, as pessoas que estão à nossa volta são impactadas. Quando agimos dessa forma, nós agimos como luz, somos vistos como luz, atuamos como sal, conservando, dando sabor, temperando essa sociedade. Então, para fechar a nossa aula, nós precisamos ter algumas coisas em mente. A primeira é que Deus tem um padrão. Deus estabeleceu um padrão. E esse padrão foi dado a Moisés ali, nas leis. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus ditando um padrão para uma sociedade caída. Só que também, no decorrer da história, ninguém conseguiu cumprir com esse padrão. O único que conseguiu foi o Cristo, o Filho de Deus. E é através dele que a nossa esperança foi renovada. É através dele que nós reestabelecemos a nossa conexão com Deus. E é através dele que a vida do ser humano pode ser transformada. É através dele que a sociedade pode ser restaurada, através da implantação do reino de Deus na terra, por meio dos seus servos. E que eu e você possamos olhar sempre para o nosso alvo, para o Cristo, para o modelo nosso, e possamos viver imitando, mostrando para as pessoas que é possível ser diferente, é possível viver de forma livre, livre do domínio de Satanás, livre do domínio do Senhor desse século, que tem cegado o entendimento de muitos, que tem distraído a muitos e levado muitos ao inferno. Nós podemos mostrar para essas pessoas que é possível ter esperança, porque em Cristo somos mais do que vencedores. O Cristo que venceu o mundo, é Ele que nos garante a vitória, é por causa dele que fomos aceitos diante do Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a ser testemunhas vivas, porque muitas pessoas não vão, no primeiro momento, ter acesso aos evangelhos para conhecer a Cristo, mas elas estão se encontrando conosco todos os dias, no nosso trabalho, na nossa família. É por isso que nós precisamos viver de forma digna, viver como quem foi transformado de fato pelo poder do Evangelho, viver como quem foi alcançado pelo sacrifício de Cristo, para que essas pessoas conheçam o poder de Deus através das nossas vidas. Um abraço a todos, tenham uma ótima semana e que Deus vos abençoe.